Boa noite, galera. Estamos de novo aqui com Conexão que Cura. Gratidão a todo mundo aí que está acompanhando, que está nos seguindo nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer todo mundo e falar para você ficar ligadinho aí. Não esquecer realmente de se inscrever, tanto no YouTube quanto no Instagram, porque a gente está fazendo aí sorteios maravilhosos, trazendo pessoas assim incríveis. Hoje a gente vai entrevistar aqui o Hector Silva, um visionário, empreendedor. Ele vai dividir com a gente muita informação, tanto você que quer empreender aqui no Brasil, como internacionalmente, que às vezes tem aquele intuito de fazer exportação também, então ele vai dividir com a gente aí muita coisa bacana. Boa noite, Hector, muito prazer em receber você aqui. Esse é o comendador. Comendador, Hector Silva, é verdade, gente, mas ele já vai explicar aí o que é esse comendador, de onde veio, como surgiu, ele já vai explicar pra gente aí como é que funciona. Muito obrigada novamente por você ter vindo até aqui, por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Lu, obrigada pela parceria de sempre, tamo aí, gente, essa noite vai... Tem muito conteúdo. Boa noite, comendador. Seja bem-vindo ao Conexão Muito que Cura. obrigado a vocês aí pelo É um convite. prazer recebê-lo aqui hoje. Boa noite, galera aí de casa que nos acompanha. Boa noite, toda a equipe que está aqui nos acompanhando e nos auxiliando. Gratidão a todos. Muito obrigado por estar aí acompanhando a gente sempre. E hoje, galera, eu tenho um feedback. Você não tá entendendo, meu amor? Você não tá entendendo o feedback do nosso kit Conexão que Cura, que é composto aqui pela vitamina da doutora Patrícia e pelo tônico da TCO, da minha linha da TCO. E esse kit, gente, vem transformando aí autoestima, saúde, beleza e tudo mais um pouco, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês do tônico da TCO. O tônico da TCO, ele tem 22 ativos natural, além dele tratar, né, toda a parte capilar, ele também tem toda a linha de máscara, condicionador, e ele trata também os seus fios. Se você quer ficar com os cabelos maravilhosos aqui, igual da apresentadora, já adquira o kit Conexão que Cura. E vamos, produção, pro feedback de hoje. Boa tarde, gente. Passando aqui para falar para vocês dessa vitamina aqui, ó, de A a Z, da doutora Patrícia. Muito boa, tô usando já faz um tempo. E olha, cabelo, pele, sono, melhorou muito. Recomendo, viu, gente? Pode confiar que é muito bom. Vocês viram aí, galera? Que incrível! Sunhealth te ajuda tanto na insônia quanto esses probleminhas que surgem aí da menopausa, questões de imunidade para você se fortalecer aí nesses dias de frio do inverno, tá bom? Relembrando que ele é para adulto, tá? Eu ainda não consegui fazer o lançamento do infantil, que tem uma galerinha me cobrando aí, mas já vai sair, com fé em Deus, aí no segundo semestre. A gente está se programando para lançar para os pequenininhos também. Então, lembrando que Sunhealth tem 13 vitaminas, 7 minerais. Aqui dentro você encontra o que você precisa para sua imunidade aumentar, para sua disposição, para sua energia do dia a dia, galera. Assim como a Lu falou de Sunhealth, tenha também, né? A gente juntou, de TCO, perdão. A gente juntou as marcas justamente por conta disso. Por isso o nome Conexão, porque são produtos de qualidade e que vão trazer para você a melhora de qualidade de vida. Arrumando de dentro para fora e de fora para dentro. Por isso, Conexão que Cura, né, não, Lu? Exatamente. Doutora, tem uma dúvida de uma pessoa que ela tem pressão alta. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque você falou para mim que esses produtos é como se ela estivesse se alimentando com verdura, legumes, né, tendo uma alimentação saudável. Ele não tem contraindicação. Explica um pouquinho pra gente. Exatamente. Então, você que está assistindo aí, mesmo que tenha comorbidade, endometriose, pressão alta, diabetes ou toma algum outro remédio controlado, não tem problema tomar. Então, a pessoa pode tomar tranquilamente, é uma cápsula por dia e você já vai sentir a transformação. Então, não perde, que a gente deixou em promoção aí para você. Então, já corre, que a gente vai deixar novamente aí o link na descrição ou... Tanto no nosso link do Instagram também tem na bio, ou chama a gente que a gente, se for aqui da região, a gente vai lá e entrega pra você. Exatamente, a gente leva até você. E o preço tá assim, babado. R$ 89,90 você leva esse kit aí, ó, e vai ter transformação. E falando aqui do nosso convidado especial, comendador, fala um pouquinho da sua história aí pra galera de casa, conhecer a sua história, como começou, porque você faz várias coisas que eu dei uma pesquisada aí, né? Bom, se eu lembrar, eu vou chorar, porque isso faz muito tempo. Uau! Muito tempo. Bom,
Eu tenho uma formação acadêmica certo diferente da atual, mas eu fiz especialização na área da saúde, administração, RH, ganhei prêmio de gestão a nível internacional, de alta gestão europeia. Sou comendador no Brasil 9 vezes, está indo para a 10ª vez já, Uau. diferentes, vamos dizer, áreas. E fora sou comendador na Itália, na Espanha sou dom, na França sou comendador, nos Estados Unidos sou comendador, certo? Então, se juntar tudo isso, fora que o ano passado virei imortal pela Academia Internacional de Letras e da Humanidade, minha cadeira número 8. Nossa. E o patrono, essa aí é para a vida inteira. E isso, que o patrono foi o Barão de Mauá. Questão de empreendedorismo, tudo isso. Isso vai ficar para meu único filho, porque eles falam, meus filhos, não sei, até agora só tenho um filho. E para meus netos. Mas, e agora, este ano, eu recebi, até agora, até o momento, 4 convites, justamente, que é virar Cavaleiro Templário. Eu vou ser homenageado, né, em breve. Setembro, eu vou receber pelo único, digamos, segundo ano consecutivo, o prêmio de destaque do ano de 2025, mais a comenda de comendador de comunicação, né, que eu tive. O Silvio Santos não teve isso. Uau. Eu vou virar comendador, segundo ano consecutivo de comendador, e vou receber, além de estar no palanque, coisa que antes os convidados, que são esses, ficam embaixo esperando. No meu caso, vou ficar no palanque, justamente sentado, para homenagear o restante, e vou receber uma caneta de ouro. Isso já prometeram. Queriam tanto que estivesse, aí eu só confirmei praticamente a semana. E aí, recebi convite para receber a medalha, e a medalha da honra ao mérito, e a comenda de Martin Luther King, para ver a data mais ou menos, e do governo italiano, que vai ser em novembro, que o prêmio internacional chama Prêmio Italicità. Tudo isso eu recebi. Deve vir alguns, porque ela sabe que no meio, digamos que estava deitado na cama, a pessoa queria entregar prêmios, mesmo que eu recebi fora, e eu falei, não tem como você vir, entregar o prêmio, enfim. E fora a entrevista que a gente faz, se for, já fiz para a Rádio Metropolitana, vou fazer outra, enfim. E tem solicitação de político, enfim. Agora eu vou participar agora sábado, eu vou participar desse evento social, porque o ano passado não fizemos, na área justamente social, por causa da OAB, juntamos todo mundo, militar, a Guarda Civil, enfim, graças a Deus eu tive esse contato. Então, qualquer coisa que eu pedir, faz. Então, graças a Deus, a gente tem muito assim que a gente quer fazer e ajudar. Eu sou um tipo de pessoa que eu aprendi na minha vida o seguinte: primeiro, faz a parte social. Você faz 60%, 80% da parte social. Depois o negócio. Que legal. Infelizmente, aqui no Brasil é o contrário. Primeiro negócio e depois social. Tá? E eu não gosto disso. Enfim, já recebi tantos convites para ser rotariano aqui no Brasil, enfim, homenageado pela OAB, enfim, mas o principal é você ser o social. É lógico que tem situações, por exemplo, tem ONG, ontem, há 2 dias seguidos, porque a gente está tentando montar nosso instituto a nível internacional. Mas o instituto nosso é com fim lucrativo. Por que com fim lucrativo? É diferente do que você tem que. Porque o instituto com fim lucrativo, você tem que ter profissionais qualificados. E você tem que pagar. Você não tem, como aqui no Brasil, você faz instituto sem fim lucrativo e ONG sem fim lucrativo. Mas depende de quem? Do governo, porque senão não sobrevive. Sim. O sistema S faz a mesma coisa. Os empresários, os industriais pagam caro para o sistema S. Mas de onde vem a verba? Basicamente do governo. E por aí vai. A PAI, por aí vai. E isso lá fora não existe. Lá fora, você monta um instituto, eu chamo vocês como minha voluntariado, certo? O governo não se mete em nada. Então, vocês trabalham comigo e nós vamos procurar capitalizar como? Nas indústrias, nas empresas em geral. Algo que funciona assim. E isso que para mim, é que chama social. Porque montar um ONG, poxa, a coisa mais fácil. E pedir receber dinheiro do governo. Mas para onde que vai esse dinheiro? É outra história.
Ah, é, Brasil ainda. Difícil. Então, eu estou lutando para isso. E, graças a Deus, tem várias ONG que estão passando, estão querendo se juntar, ficar debaixo de uma guarda-chuva. Tem gente pedindo, dentro da favela, para a gente ajudar a coisa. Eu falei, olha, eu já tenho a experiência, digamos, que eu fiz, mas hoje muito mais as pessoas, as ONG ou institutos por aí, em vez de fazer, entrar na comunidade, fazer por conta. Não, a primeira coisa que faz, abre uma filial lá e para chamar a atenção dos outros. Eu não chamo a atenção. Eu faço coisa que o meu legado vai ser o quê? As pessoas vão falar. Então não preciso falar para mim, eu faço aquilo, dou aquilo. Não, eu não faço. É o boca a boca, a propaganda. A propaganda justamente são as pessoas que eu faço. Uhum. As pessoas, né, que você vai ajudar, elas próprias vão propagar, né? Exatamente. O melhor modo de comunicação é isso, certo? Isso está levando a outras ONG, a outra, um para o outro, para chamar, enfim, uma série de coisas. Eu acho que coisa boa, né? Assim como as coisas ruins propagam, as coisas boas também a gente tem que falar delas. Com certeza. Porque, assim, eu acho que o bem sempre vai vencer o mal. Então, a gente tem que, sim, trabalhar. E eu falo porque o TCO, eu comecei ele, foi doando. Eu fiquei 3 anos fazendo esse produto e doando para pessoas que estavam precisando. Sim. Agora que eu estou trabalhando a parte, né, realmente, de vir, porque nenhum produto, gente, quando você não tem muitas condições, não tem como você só doar ele. E eu fiquei 3 anos fazendo isso. Eu tenho muita gratidão. Porque foi aí que eu aprendi, foi aí que eu fui descobrindo mais coisa que ele poderia fazer. E hoje ele está aqui no Conexão e eu sou muito grata. Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma líder comunitária. Tem um pessoal que a gente está juntando, da área da comunicação, sabe, desde a área da gestão política até, enfim, porque agora todo mundo quer meter no palanque. Então vai ficar assim. Aí, tanto assim que colocaram, eu só coloquei, por exemplo, do evento de sábado no meu Facebook. Mas aí a pessoa que está organizando, não, eu que estou organizando. Eu fiquei meio chateado, mas aí ela falou, não, é que eu quis divulgar mais coisas. Bom, e aí eu estava conversando com uma líder comunitária dentro da favela, assim que da favela estava ligando, conversando, e ela disse que ela doa a cesta básica. E falou, ela compra do dinheiro que ela recebe, que ela tem, do dinheiro dela mesma, sim, compra a cesta básica e doa. Eu falei assim, Dona Maria, aposto que a senhora já parou uma vez porque não tinha dinheiro e não forneceu. O que o pessoal falou para a senhora? O pessoal veio me xingar, reclamar, nossa, porque não tinha cesta básica. Eu faço porque eu quero, sou líder comunitário. Mas eu faço porque eu quero, mas não sou obrigado. Mas eu faço. A pessoa me cobra. Então, basicamente, isso acontece não somente numa favela, acontece em geral. Então, se você fizer uma coisa, se torna obrigatório. E não é por aí. As pessoas têm que entender que você faz as coisas porque você quer e que elas estão recebendo isso de livre e espontânea vontade. Então, se faltar, ótimo. Se vier, ótimo. Eu sempre falo assim, meu sócio é Deus. Eu sou simplesmente um empresário, certo? Que se ele quiser dar mais, me dá mais. Se ele quiser tirar menos, me dá menos. Mas vai ter um motivo. Mas eu tento aqui ajudar as pessoas, de qualquer forma. Mas não preciso me expor. Por quê? Porque quando eu cheguei no Brasil, eu era muito snob. Andava com muita segurança. Eu contei com alguns casos para ela. Então, eu deixei de ser isso. Infelizmente, tem gente que não tem quase nada, que são muito mais snob do que eu. E eu não gosto desse tipo de pessoa. Eu falava com o Antônio Emílio, ele falou o seguinte, comendador, a simplicidade e a humildade que agrega a pessoa. E éticas, que é um pouco aqui no Brasil. Então, a mesma coisa que ele falava, é o mesmo que eu tenho. Só que tem um problema. As pessoas não entendem isso. Você tem que ter ética, honra, que você aprende dentro de casa, você leva para a escola, para a colegiagem, não sei lá, e depois se junta com a área universitária. E aí forma o quê? O caráter profissional e caráter pessoal. Se não tiver isso, fica difícil. E na área profissional mais ainda, porque o que eu recebi de grandes empresários, perto de mão, vamos fazer. Olha, o que acontece? Não dá nem uma semana, é um tiro na testa, no estômago, e no peito e outro no estômago. Realmente assim, essa é a parceria. E não é por aí. Sim, tem que ser bom para os dois lados, né? Para os dois lados, exatamente. Mas é complicado. É complicado. Então, tem muito mais
coisas que eu gostaria de falar e a gente vai deixar para... Pra gente dar sequência aqui. Galera, vocês estão entendendo? Como diz aqui o brasileiro, o homem é estourado. Você viu quanta coisa ele faz? E ele ainda vai dividir um monte de coisa com a gente. Mas, Hector, fala pro pessoal aí, que você até me falou, comendador. Como que surgiu essa questão do comendador? Como que você veio pro Brasil? Faz tempo que você é daqui? Da onde que você é? Porque você tem um sotaque diferente. Sim. Fala pra galera aí de qual país que você é e como você chegou aqui no Brasil. Meu pai era italiano de Ferrara, a minha mãe é de Barcelona, da Espanha, e eu nasci no Chile. Tá? Minha mãe tem e meu pai tem uma história engraçada. Tá? Vamos começar pela minha mãe. Tá. A minha mãe, ela veio bem pequena para o Chile. Aí teve um terremoto, minha avó estava aqui, minha avó veio de uma família já praticamente conhecida, não somente da época do romano, como da época da Idade Média. Tanto ela como meu pai têm escudo familiar. E de minha mãe tem 2 escudos familiares. Uhum. Então, o que acontece? Teve um grande terremoto em 1916, acho que é por aí, certo? E aí, os poucos sobreviventes foram numa cidade como se fosse litorânea, como se fosse aqui Santos, eles fugiram para uma montanha enorme. Porque montanha, não, assim, é diferente que no Brasil. Aqui mora no morro. Lá, você mora no morro porque a pessoa rica às vezes mora no morro, mas também outras pessoas fogem para o morro e fazem as casas, por causa dos maremotos, terremotos, tsunami, enfim. Então, fugiram para lá. Aí minha avó saiu de lá do Chile, porque, inclusive, quando teve isso, Santiago, que é a capital, o que aconteceu? E ficou debaixo da água. Então, teve que recomeçar toda a cidade, refazer isso. E tudo praticamente assim é feito. Por isso que hoje, eu falo assim, é engraçado, no meu país, tem o maior prédio da América Latina, que foi construído, tá? E tem terremotos e tsunami. E no Brasil que não tem, por que não constrói? Entendeu? Então, e aí minha mãe voltaram para a Espanha, enfim, tá? E quando minha mãe tinha 18 anos, voltou para o meu país. Aí depois veio minha avó. Aí conheceu meu pai. Meu pai tinha, acho que 20 anos. Meu pai era piloto, tá? Veio. E ele se naturalizou chileno. E ele foi piloto da Força Aérea e militar. O que acontece? Passou um tempo, ele virou de militar, a gente viajou. Eu digo assim, eu tive assim, a minha infância foi uma das melhores infâncias que eu tive, porque imagina você ter estudando na melhor escola, tudo isso. Legal. E ainda mais isso, você com 14 anos, 15 anos, você viajar em transatlântico. São poucos. Até tem uma história engraçada com meus irmãos, porque a gente estava um temporal no transatlântico e tinha aquelas para jogar golfe. Só tinha as bolinhas, né? Bom, e tem uma ventaninha, tudo, mas a gente pegou uma. Aí a gente foi brincar, criança, né? A gente foi brincar. Só que as bolas caíram no mar. Eita. Quando caíram no mar, a gente não sabia se tinha que pagar. A gente saiu fugindo. Falou, e agora vou ter que pagar as bolinhas e caiu no mar. A gente fugiu, fez de conta que nada, foi para baixo das asas dos pais, justamente. Nada aconteceu, fingiu que nada aconteceu. Aí contava para meu pai. Contou? Aí meu pai contou, falou assim, olha, não precisa pagar, mas eu vou perguntar para o capitão. Não, isso acontece sempre, tudo bem. Deixou. Certo? Então, são histórias que a gente acontece assim, quando criança. E quanto assim... E aí você teve, então, sua infância e adolescência no Chile? Tive. Tive uma parte tive no Peru, depois nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, tá? Infância. No Peru morei 3 anos, certo? Nos Estados Unidos morei 2 anos, depois vim para cá, certo? Porque deram uma opção para meu pai, ou ia de novo para os Estados Unidos, ou viemos de novo para cá. Aí meu pai, nesse período que estava na Força Aérea, ele se formou por Harvard na administração de empresa e engenheiro mecânico. Então, apareceu uma oportunidade de vir para cá. Como eu não conhecia o Brasil, apareceu vir para cá. Aí ele veio para cá, tudo isso, decidiu não voltar para o meu país. Aí eu me formei lá e vim para cá, para o Brasil. E aí montei lá uma empresa e montei aqui. A primeira empresa que eu montei aqui no Brasil foi a empresa engraçado, porque eu falei, bom, foi um auge na época que tinha os
os rodeios, praticamente. Então, a gente montei uma agência de turismo com a parte do rodeio. Então, praticamente, eu fui um dos fundadores da parte do rodeio aqui no Brasil. Olha que legal. Então, a gente fez Barreto, fez Guarulhos, tudo depois a gente fez. E juntamos com uma parte de Aras. Então, nós tínhamos tudo isso. Então, na época, você não tinha seguro para rodeio. Então, nós fizemos vários rodeios. Até que um dia, nós fizemos lá em Guarulhos, sempre para a memória, e nós contratávamos Chito Xoxoró, Leonardo Lunar, certo? Estava em alta, nessa época sertaneja, assim, nos rodeios, né? $30 mil por cada um. Uau! $30 mil por cada um na época. Grana, não era hein? por dois. Né? E você tinha que dar todas as condições. Bom, você imagina você um dia, durante a semana, o calor é enorme, tudo isso, então, você vendeu todos os ingressos, lotado. Chega na sexta-feira, começa a garoar. Ah, meu Deus. Garoar. E a estrutura já toda montada. Toda montada, todo ingresso. No sábado, que seria a inauguração do rodeio, começa a cair um temporal. Olha, eu quase que nos quebramos. Quase. Nós tivemos que vender o ar. Tinha que devolver Meu o dinheiro. Deus, porque não teve condições de ter o show. Sábado e domingo. Aí tive que devolver tudo isso. E não tinha seguro para isso. Não tinha seguro. Para nada. Aí já tinha gastado, né? Com a estrutura. Aí vocês tinham que arcar com o prejuízo. Exato. Então, o que nós tínhamos? O Aras. O Aras, certo? Vendemos o Aras. O dono, que meu sócio que tinha o Aras, certo? Ficava pé da vida, mas tinha que se fazer. Tinha que resolver o problema ali. Né? E aí eu tive que vender a minha empresa de turismo, justamente, que era turismo e evento. E aí, para fazer. Aí que surgiu um nome, Granville. Porque eu tinha montado lá no Chile, na Rua Guarda, uma empresa chamada Granville. Ah, mas aí aqui no Brasil a gente mal fala o português, mas ganhou Vige. Então, aí tava difícil de sair o nome, exatamente, né? Porque você vê assim, espera um pouquinho. Vocês falam Granville aqui, certo? Se fosse com J, se fosse o caso, tá? Mas o H, você não pronuncia. E eu fiquei, bom, e agora, como que fica? Lá fora é assim, bom, assim. Então, para não ter diferença, então a gente colocou o nome com 2 L. Então, a pessoa fala Granville, mas não é Granville, é Granville, né? Que significa uma vila grande, certo? E aí nós fomos abrancando, como hoje tem Granville em tudo quanto lugar, certo? Nós temos isso aí. E aí no Brasil nós começamos isso, e em 2000, e aí em 96 nós montamos a empresa logística, e em 2000 eu vim para o Brasil, né? Para montar o grupo. Então nós montamos um grupo aqui no Brasil, ainda não era uma holding, era um grupo, certo? Uhum. E nós montamos essa. Perfeito. Aí eu falei, vou ficar aqui por máximo 4, 5 meses, para agilizar. E como em 96 nós montamos uma empresa de logística aqui no São Paulo, e nós montamos no Rio, que foi a primeira filial no Rio de Janeiro, a do Brasil, no Mercado São Sebastião, que tinha 250 metros, hoje temos, depois foi para Porto, do Rio, e agora estamos em uma área de 12 mil metros quadrados lá no Rio de Janeiro. Uau! Só que começamos lá no Mercado da Penha com 5 mil metros quadrados. Só que a pessoa do Rio me fala para mim que eu pareço aqui Papai Noel, que eu prometo que vou. Porque eu não vou para o Rio. Eu não vou para o Rio para ficar essa coisa. Porque quando eu montei... Porque eu vou explicar bem, não é nada para as carioca, não? Porque quando eu montei, e que talvez meu ex-gerente vai entender se está me vendo, nós montamos no Mercado São Sebastião. E aí eu deixei meu carro, deixei meu Ômega lá, e nós fomos de táxi para a favela do Mercado da Penha. Pegamos um táxi. Quando subimos o morro, quem morava lá era meu gerente. Subimos o morro, nós tínhamos que apagar a luz. A única luz acesa era aquela interna que se acende. Porque tinha 2 metralhadoras olhando para nós. Nossa! E depois você vai subir e depois você chega lá aos prédios, tipo Coab. Só que lá em cima, dinheiro lá não manda. O que manda está tudo na cadernetinha. Entendeu? Inclusive, na época eu fumava 3 maços de cigarro, e aí eu tinha acabado meu cigarro, aí eu falava, sabe aquelas, tipo assim, que faz vende cigarro e faz a parte do bicho, jogo do bicho, que na época era muito,
lá no Rio. Ela me apresentou, esse aqui é o comendador, tá, meu chefe, tá. Eu falei, não, eu vou dar um cigarro. Eu falei, não, eu não. Mas eu pago. Não. Mas falei, eu fiz questão. Por quê? Porque quem vai ficar lá não sou eu, vai ficar meu gerente. E se qualquer coisa, pode vir cobrar dele. Tanto assim que onde ele morava, ele entrava, se entrar num prédio, tinha uma porta, tinha uma blindada a porta, depois abria a segunda porta de vidro, depois você entrava e tinha uma grade. E depois você subia no seu apartamento. No apartamento tinha uma porta também blindada e a porta para entrar no apartamento. Para mim, 2 dormitórios. Olha, foi ótimo, tudo bem, teve coisa engraçada, enfim. Mas depois disso, eu falei... Questão da segurança, questão da segurança. Aí eu vim para... Em 2000, voltei para São Paulo. E em São Paulo, eu montei o grupo justamente. E eu falei, em vez de ficar 3 meses, 5 meses, eu preciso ficar mais 1 ano. E aí você vai levando. Só que aí tive um problema. Em 2003, eu fui sequestrado. Tive um sequestro relâmpago no Brasil. Meu Deus! Foi o primeiro sequestro relâmpago aqui em São Paulo e no Brasil. Ele levou até um tiro aqui, justamente. Meu Deus! E ainda mais porque você acredita naquilo que na época te falavam. Por quê? Você vai para fora do Brasil, você fala assim, olha, diz que por exemplo, 190, certo? Que a gente te rastreia o teu celular, rastreia tudo isso, certo? Onde você estiver. Se a autoridade te falar isso, você vai acreditar. Sim. E aqui falavam nisso. Então, na época, você tinha os Nokia, isso, né? Você acredita? Eu acreditei. Para falar, se o governo fala isso, eu estou seguro, estou tranquilo. Seguro, tá? E ainda mais, quando eu contratei essa pessoa que me sequestrou, que era um gerente, que eu contratei, na época tinha o CAT. Não, CAT ou FAT, não sei, da parte do trabalhador. E eu contratei, por intermédio deles. Inclusive, a David Diniz estava lá que pediu minha sala. E me montaram uma sala no auditório. Eu falei, bom, deixa para abrir a minha sala e eu vou lá. Então, estava o RH, meu RH e o RH do pessoal do governo. E eu confiei. E o rapaz, eu não tenho nada, se tiver com evangélico, eu não tenho nada com evangélico. Eu tenho muitos amigos evangélicos. Conheço todos os fundadores. Todos. O problema foi o seguinte, que ele chegou para mim, ele falou assim, comendador, eu sou evangélico, pode confiar em mim, na minha mão direita, na minha mão esquerda, que eu boto a minha mão para o senhor. Tá? Se me contratar. Voltou de 3, 4 dias, ele que estava me sequestrando com 5 pessoas. Meu Deus do céu, que absurdo. É que, na verdade, né, as pessoas, elas usam muito, né, daquilo que elas possibilita, tanto a religião, tanto o poder aquisitivo, para poder se dar bem ou fazer maldade. Então, assim, a gente sempre fala aqui no Conexão Que Cura, a gente não fala muito, assim, de uma religião específica. A gente fala do poder de Deus que Ele tem sobre as nossas vidas. Com certeza. Né? Que Ele está acima de tudo. Tanto que o senhor está aqui, né? Graças a Deus, sobreviver esse susto também, né? Tanto assim que eu falo o seguinte, mesmo, ultimamente, até acho que eu comentei com a doutora Patrícia, meu médico e minha médica falaram assim para mim, comendador, o senhor é um sobrevivente, o senhor é uma fênix, certo? Que o senhor está aqui. Por tudo que o senhor passou até hoje, e passou de novo, o senhor está aqui. Então, né? O senhor está no lugar errado, ou no lugar certo, desculpa. Porque o Conexão é Fênix, ele renasce. Então, tanto assim que você tem que... Aí, bom, montei a empresa, tudo isso. Aí, isso é 2003. 2004, eu fui assaltado. Nossa. Certo? Então, e aí, quando eu fui assaltado, o que aconteceu? Essa questão da perna. Então, eu fiz 2 cirurgias aqui no Brasil e 2 na Alemanha. E, na época, era proibido a acupuntura. O meu amigo, que era dono de um hospital, eu pedi para ele fazer acupuntura, porque a acupuntura é uma medicina milenar. Independente se é a China, ou, enfim, mas na área oriental é uma medicina que já tem milhares e milhares de anos. Mas aqui no Brasil era proibido. Tanto assim que o médico falou para mim, minha colega falou assim, se eu fizer isso, capaz de perder meu CRM. E eu estou voltando de fora, justamente da China, estou trazendo isso para o Brasil. E de fato trouxe. Então ele fez tudo isso escondido. E isso me ajudou. Mas só para eu saber agora, que eu fiquei curiosa. Você falou do assalto e por isso você ficou com um problema na perna. Sim. Você tomou tiro na perna também? Não.
O que aconteceu? Você caiu, machucou, quebrou? No acidente que eu tive, no sequestro, em 2003, certo? Eu tive o sequestro, tudo isso. Em 2004, eu tive um assalto, mas depois disso, do assalto, eu peguei meu carro e eu tive aí voltei para casa. Quando saí depois de casa, saí na garagem da minha casa, veio um carro e me pegou. Então, meu ômega foi para o lixo. E aí, mais ainda, porque é o seguinte, o pessoal vem assim para você, não olha para baixo. Aí você fala, meu Deus, deu ruim. Não, a primeira coisa que você faz vai falar, vai olhar. Você dá olhar para baixo. Vai olhar. Porque vieram os bombeiros, arrancaram a porta, fala, fica quieto aí, a gente vai tirar. Aí fala o seguinte, e a pior coisa que eu lamento sim, porque nesse dia era praticamente véspera de Natal, passavam 2 dias para Natal. Eu ia trocar, comprar presente de Natal para meus funcionários, presente da minha família e trocar meu carro. Por quê? Estavam chegando os primeiros Honda Civic, por Espírito Santo, e eu tinha comprado um e ia trocar o meu. Eu tinha pegado um azul. O meu carro foi para o ferroviário. Nossa, meu Deus. Minha perna virou 360 graus. A outra perna esquerda foi ligamento, que eu não quis operar, mas aqui foi 4 cirurgias, tá? E tem uma prótese interna, por dentro, de polietileno. Porque polietileno dura 300 anos. Então, aí. Só que quando aconteceu isso, foi para o socorro, meu médico ortopedista tentou pegar minha perna, deu um grito. Quando ele deu o seguinte, falou, aqui não tem jeito, eu vou ter que fazer uma coisa assim de urgência. Ela deve conhecer muito bem. Sabe aquela seringa de intracático que também do coração? Ele pegou e se botou na minha perna e falou assim, eu só levantei de dor e falei assim, eu te mato se fizer de novo. Tá, e aí ele conseguiu... de resistência, né? De resiliência, né? Aí ele conseguiu colocar, anestesiar minha perna, justamente, e conseguiu colocar no lugar. Aí eu tive que esperar uns meses, justamente, para depois fazer a primeira cirurgia. E aí fiz 4 cirurgias, enfim. E aí fiz todo o processo, digamos, que a gente tem condições, que o jogador faz, tudo isso eu tive condições de fazer. Que bom. E passei por tudo. A maca, cadeira de roda, muleta, isso aqui é minha terceira bengala, certo? Mas a bengala eu tenho o seguinte, eu posso, em casa eu não uso bengala, no escritório eu não uso, certo? De acordo com o ambiente que eu esteja, eu posso deixar a bengala e andar normal. Tá? Mas aí se for andar muito, aí você já precisa desse apoio, né? Olha, nem tanto. O problema maior que eu uso mais para a rua, ou na praia, por exemplo, ainda andar sozinho na areia não posso ainda assim, porque você fica muito receoso. Né? Mas, basicamente, dependendo do lugar que eu esteja, aí eu posso andar normal. O problema maior é que cada 3, 4 anos começa sabe aquela pulguinha que tem na orelha? Começa aqui, e aí vem aquela cãibra. Então eu parei de dirigir, parei de fazer muita coisa, certo? Só não parei de beijar. Mas... Galera, isso é ótimo. O papo aqui tá maravilhoso, mas a gente vai para aquele intervalo maravilhoso com os nossos patrocinados e já voltamos. Com você, produção. No estúdio de beleza Equibalo, em Cajamar, você encontra tudo para realçar a sua beleza. Cabelo, manicure, pedicure, sobrancelha, micropigmentação de barba e capilar, estética facial e corporal, lash designer e maquiagem. Tudo em um só lugar, com profissionais que cuidam de você nos mínimos detalhes. Agende já o seu horário. 11 98179 9627 em Cajamar. Impulsione sua presença pessoal e corporativa com marketing inspiracional e IA estratégica. Posicione com autenticidade e resultado. Procure o Francisco Moraes. 11 97166 5674. Precisa de um momento só seu? No Spa Sensação você encontra tudo para renovar o seu corpo e a sua mente. Depilação a laser, massagens relaxantes, criolipólise, spa detox, com diversos tratamentos faciais e corporais que revelam a sua melhor versão. Agende agora e sinta a transformação. 11 99176 1285. SA Reconexão Feminina. Sessões individuais e em grupo para despertar o seu equilíbrio, autocuidado e desenvolvimento humano. Transforme-se de dentro para fora com terapia integrativa. Procure a Sara Rodrigues.
11 9 7310 9354. Lingeries, pijamas e sex shop é com a melhor Memel Lingeries. 11 9 4778 4144 e elas enviam para todo o país. Galera, gratidão por você que ficou acompanhando a gente até aqui. Espera que ainda tem mais a continuação aqui no bloco 2, hein? Você viu que maravilhoso esse comercial que tá passando? Então você que tem seu produto, serviço, que quer passar aí na telinha também do Conexão que Cura, chama a gente aí no direct, que a gente já passa toda a informação pra você. E no próximo você tá brilhando aí também. Aí agora eu vou falar, claro, né, daquele Pix maneiro que a gente esqueceu de falar no começo, mas você que ficou aí, você vai pegar agora a dica. E a palavra da semana é, você vai escrever num post, que a gente vai fazer agora o contrário, tá, galera? A gente tava colocando pra vocês escreverem aqui na descrição do vídeo, mas às vezes fica difícil pra gente conseguir achar, porque o nome que vocês usam aqui não é o mesmo do Instagram. Aí a gente fica lá caçando vocês, é mais difícil. Então a gente vai inverter, tá? Então qual que vai ser a regra agora? A gente vai fazer um post desse sorteio do Pix de R$50 lá no Instagram. Então você vai lá no Instagram, @conexãoquecura_, e lá no postzinho você vai escrever nos comentários #empreendedorismo, tá? Empreendedorismo é a palavra da semana. E aí também, aí a gente faz ao contrário, você vem aqui no YouTube e se inscreve no nosso canal, que é @conexãoquecura, tá? Porque aí na segunda-feira a gente vai lá no Instagram, faz o sorteio, já fica mais fácil para comunicar vocês. Porque a gente já vai lá na mensagem e fala assim, ó, ganhador, 50 aqui da semana, maneiro. Fica mais fácil, né, Lu? A gente conversou aqui e ficou melhor assim, tá, pessoal? Fica mais fácil. Comendador, fala pra gente um pouco aí como que é empreender no nosso país, né? Já que você, né, é um cara muito conhecido fora e aqui no nosso país maravilhoso, nosso Brasil. Apesar que tem tanta coisa errada, gente. Mas eu amo meu país. Eu acredito no Brasil. Eu acredito que a gente pode mudar. Só depende de você aí de casa, porque a gente é a maioria, hein? Não é isso? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí do empreendedorismo e falasse a categoria da sua empresa. Bom, a minha corporação é uma multinacional, ela está há 46 anos e no Brasil vai fazer 36 anos agora em setembro. Então nós estamos em diversos segmentos, importação, exportação, parte justamente de infraestrutura, parte justamente de fotovoltaica, montagem de usina, a parte de montagem de parte eólica, na área justamente a parte industrial, na parte justamente de construção civil, certo? Mas na área de construção civil nós paramos de construir a parte do prédio, que é isso? Nós estamos agora a parte justamente de ambiental. Primeiro porque eu represento, sou embaixador da ONU na parte do meio ambiente. Então eu tenho que ter isso. Estou preferindo, como eu vou construir uma coisa que não diz nada a meu respeito. Então a gente faz isso. Então, em cima disso, e é importante, a gente trouxe para o Brasil o ISO 9000, juntamente com as 4 empresas, nós trouxemos para o Brasil o ISO 9000. Eu trouxe para cá a meritocracia. Infelizmente, pouco se usa no Brasil a meritocracia. E a meritocracia é muito boa, porque a meritocracia é o seguinte, eu estou contratando agora até arquiteto e engenheiro, porque tem alguns que estão ficando desempregados, alguma situação, enfim, algumas empresas fecharam, enfim. E eu estou contratando, pagando uma porcentagem, mais a meritocracia. O que é a meritocracia? Você ganha, se trabalhar mais, ganha mais. Se trabalhar menos, ganha menos. Mas, e aquilo que for fechado, você tira a porcentagem para isso ou para a equipe inteira. No caso, para produção, né? Se a pessoa exatamente. Produz mais... Porque lá fora não existe, lá fora não existe um salário mínimo. Salário mínimo, mas se você tem uma ideia, os Estados Unidos tem um salário mínimo, mais ou menos equivalente a $1.500, $2.000. Isso. Mas não é obrigatório. Você paga lá a média um salário de $30 a $40, certo, a hora. Então, por isso, você tem uma ideia mais ou menos. Porque, mas você ganha isso, é muito. Não, é que o custo de vida lá fora, especialmente nos Estados Unidos, é caro. E a pessoa fala assim, nossa, mas imagina, se você ganhar, é equivalente, no Brasil, vamos dizer, R$2.000 ou R$1.500 de salário mínimo. Vamos jogar que são $1.500. Se transforma esses $1.500 para o Brasil, a 5 e pouco que está o dólar, e 6 e poucos o euro, vê quanto que vai dar de real. Então, as empresas que vêm para cá, elas vão embora, quando se vê que tem prejuízo.
Né? Outra coisa, a dificuldade aqui é muito grande, porque quando vem uma empresa como eu, como vem uma empresa como a Ford, a Samsung, que já foram embora, a LG, que foram embora, elas são obrigadas a virar limitada. Quando são SA lá fora. Se eu vai na Argentina, vai no país, é SA. Aqui tem que virar limitada. Que absurdo. Tá? É absurdo você nomear, é obrigatório ter um CEO brasileiro. Não. Você nomeia, eu posso trazer meu CEO que se vê de fora e não sou obrigado a ter. Mas aqui é obrigatório. As coisas obrigatórias nunca dão certo. Acaba dificultando, Exatamente. na verdade, do pessoal investir aqui, abrir empresas Certo? aqui no Brasil, né? O prejuízo que a gente tem, eu vou dar um exemplo. A Nike investiu, por quê? Porque o pessoal de marketing no Brasil desconhece o que é marketing financeiro, marketing reverso, tá? Desconhece. Desconhece o marketing que é vender, receber telefonema, mas desconhece todo esse segmento. Além disso, tem um problema grave. O brasileiro não sabe falar inglês nem espanhol, que é o seu segundo idioma. Sendo que o espanhol está batendo na porta aqui do Brasil. Na China tem cidade que já fala espanhol. No Canadá tem uma área que fala português, que você fala em Toronto. A parte do português tem uma cidade, em Toronto, tem um bairro, que é só de brasileiro e português. E tem uma área de espanhol. Entendeu? Não tem esse incentivo desde a base de criança, tudo não tem mesmo. Inglês, espanhol, alguma coisa você tem que fazer sempre por fora, porque não tem quando na faz grade. por fora, não aprende direito, porque quem ensina é brasileiro. E brasileiro não tem noção do que é o espanhol. Tem palavras que ele nem conhece. Vamos dizer, exemplo, chamado enrolation. Jeitinho brasileiro. Teve um caso que a Globo quase foi multada e tirada do ar. Porque ele mostrou um caso há muitos anos atrás, acho que se pesquisar, tinha um taxista daquele carro amarelo, certo? Mas o brasileiro não sabia, o casal brasileiro não sabia que ele era mexicano. Então o casal entrou na 7ª Avenida, pegou aquele táxi Taurus, entrou e aí o brasileiro percebeu o sotaque e começou a falar portunhol, aquele portunhol mais, enfim. Aí o mexicano falou assim: o que você está falando? Eu não estou te entendendo. Quando passou isso, e foi replicado aqui no Brasil, a Globo quase foi tirada do ar. Porque estava dizendo que estava denigrindo a imagem do brasileiro. Complicado. Entendeu? Então, eu acho que, voltando nessa parte, eu estou explicando isso porque a gente vai entrar na área de empreendedorismo. Tá? Me desculpem o que eu vou falar, certo? Não é querendo menosprezar ou querendo falar, é querendo incentivar. Exatamente, o Conexão que Cura é um incentivo. Só incentiva, não é menosprezar. Mas eu percebi, e eu sou crítico do Sebrae e por aí vai, porque é o seguinte: empreendedorismo no Brasil, para mim, comendador, Hector, pessoa física, tudo isso, no Brasil, para mim é mascate. Por quê? Você sai da empresa, tira o fundo de garantia, monta qualquer outra empresinha, tá? Que não dura nem 5 anos, porque se não mora na praia. E quem mora na praia passa tartaruga, essa pergunta. Você passa tartaruga, você mora na praia. Mas ele não tem, ou como algum caminhoneiro, sai, monta uma empresinha, tá? E não sabe nada da administração. Não sabe nada do que é administração financeira, marketing, não sabe importação, exportação. Eu falo assim, não é menosprezando, mas é fácil você ter isso. Sim, a pessoa tem que estudar, buscar conhecimento. E é fácil. E falar idioma, falar inglês ou espanhol. É fácil você perceber. E eu dou uma dica. Vocês vão nas feiras que tem internacional chamada, que também sou crítico, porque quando fala feira internacional, nós somos mais de 200 países. E o que se vê aqui são empresas representadas no Brasil, das empresas de fora, que já fui crítico, na época com o Luiz Mon, que foi presidente da Autolatina, porque eu falei aqui que o CEO brasileiro, nada mais, nada menos que certo? É uma governanta, um laranja, porque só sabe pedir dinheiro para a gente, lá de fora.
Porque você tem uma meta, por exemplo, 200 mil carros por dia, ou 200 mil carros por cada 10 dias, ele te vende 200 mil carros cada 3 meses. Então você está montando, colocando dinheiro, uma coisa que não está rendendo. Aí essa empresa vai se esgotando. Até uma hora tira. Sim. E aí a empresa que está lá fora prefere perder dinheiro aqui, mas ir lá fora para não dar esse problema. Porque aqui tem um problema grave. Eu falo, eu não sou escola. Eu não tenho obrigação de ensinar ninguém. Ninguém meu tem que ensinar. A pessoa, como você, tem que vir pronta, porque é como se fosse o banco do metrô, do trem do metrô, o que for, senta. Tem outra pessoa muito melhor que você. Então você tem que vir preparada. Então, hoje, isso é a estatística que a gente fez na Fiesp 2014. E isso não mudou. Hoje demora de 5 a 15 anos. 5 a 15 anos, qualificar uma única mão de obra no Brasil. Uma única, para você aprender 100%, 5 a 15 anos. Eu não tenho 5 a 15 anos para esperar. Eu quero que você me renda. Então, eu sempre falo, eu te passo minha chave de minha Ferrari, aprende isso, como diz aqui no Brasil, o macete, tá? E outros 15 dias, eu quero que você me chegue em segundo, terceiro, ou quinto lugar, ou 10º lugar, mas me chega. Certo? Mas brasileiro não gosta de chegar em terceiro, quarto, quinto, 10º lugar, quer chegar sempre no primeiro. E não é assim. Então, sempre para incentivar o empreendedorismo, você tem que aprender todas as fases. O problema é que, ao contrário de fora o governo, por exemplo, vou dar um exemplo, Israel, Japão, Estados Unidos, Vale do Silício, enfim, o que acontece? Você tem, por exemplo, R$1.000, monta a parte para a empresa para crescer. Aí vem o governo, pega, e se você falir, aí vem o governo, colocar dinheiro. E não importa se você perde. Ele te dá esse incentivo para você continuar. Ele vai continuar até conseguir, certo? E no Brasil não acontece isso. Isso já não vem de agora. Vocês que são mais novas do que eu, certo? Para não falar que são mais velhas do que eu, certo? São mais novas do que eu, certo? Isso já vem, não vem de agora. Minha amiga aqui na frente, ela está falando assim, não, mas eu acredito no Brasil. Eu cheguei a ver no Brasil, sabe de quando? Quando o Brasil falava assim, o petróleo é nosso, para frente Brasil. Eu vi tudo isso até hoje. E continua a mesma coisa. É uma coisa que eu acho absurdo. Inclusive, isso vale para o empreendedorismo e questão política, porque político também não sabe nada. Quer ver uma coisa? O empreendedorismo, ele tem que saber mexer, saber tudo isso. Político é uma pessoa como você, que saiu de baixo. Mas essa pessoa tem que saber o quê? Eu não vejo isso. Ela tem que saber ter educação, oratória, comportamento, certo? E passar o fácil, que aqui no Brasil não é. Que é o seguinte, ser vereador, assessor de vereador, depois voltar a ser vereador, sei lá, ou não, ser candidato a prefeito. Depois de prefeito, ser deputado estadual, vai para ser deputado estadual. Depois, se quiser, vai fazer assessor de deputado, vira deputado, e depois faz o quê? Vira assessor de governador, e vira um governador. Posteriormente, você tem que ir para o governo federal. Mas aqui não funciona assim não, viu? E aqui ele já quer ser o presidente, quer mandar, ganhar. Eu vou falar uma coisa. É o que vocês, me desculpe, mas é o que você teria vergonha de você ter vereadores, são amigos meus, eles falam na minha cara, vereadores que têm 40 anos na Câmara. Não muda, né? Não muda. Imagina, 40 anos, isso não existe em lugar nenhum. O Bolsonaro ficou 25 anos como deputado. Isso é absurdo, não existe em lugar nenhum. Como militar é
nação do Brasil. Eu acho certo? que Comodismo, né? para presidência tinha que ser um mandato só. Fez, não fez, próximo. Você faz um mandato de 6 anos, pronto. Porque se mudasse... Você faz um mandato de 6 anos, aí você tem o seguinte. Já era. Você tem a continuidade, mas você tem que manter uma política de governo. Tem várias coisas que... Já me falaram, por que você não quer a ser presidente? Eu falei, não posso, sou estrangeiro. Não, nem posso ser vereador, nada disso, certo? Eu posso dar minha opinião, a pessoa sabe a minha opinião, eu lido com fato. Eu sempre falo assim em algumas palestras que eu dou. Eu dou assim, você quer ouvir a verdade, meia mentira ou a mentira? Não, a verdade. Quando você fala... Desagrada. E fala assim, você não gosta do Brasil. Não é que goste. Se você escutar o pessoal do Sul, ele fala o seguinte, tem que cair uma bomba e acabar todos os brasileiros e começar tudo de novo. O pessoal do Sul fala isso. Mas o que a gente está falando aqui, pessoal, para vocês entenderem, né? Como ele está citando a todo momento. A gente não está aqui malhando os brasileiros, a gente está malhando as pessoas que querem pular, como a Lu estava falando aí, fases, né? Chegar e já sentar na janela. Que a gente está falando assim, se você for empreender, vai buscar conhecimento, Exatamente. vai buscar, como ele está falando assim, entender, porque não é só um departamento numa empresa, pode ser qualquer tipo de nicho. Você vai ter a parte do marketing, a parte do financeiro, a parte da logística, enfim. Então, é toda uma coisa que a gente tem que estudar para a gente conseguir ter sucesso. E outra também que ele está falando, a parte de empreender, é difícil sim no Brasil. Inclusive, hoje estava vendo aí uma reportagem, o nosso programa ele é gravado, então não sei como é que vai estar aí quando lançar, mas eu fiquei assim indignada. Você que é MEI, que você vai pagar todo mês lá o seu MEI bonitinho para você ter acesso aos benefícios do governo. Se você pagar atrasado, você não vai ter mais acesso. Eu achei isso um absurdo, porque, gente, infelizmente, tudo bem que a gente tem que ter esse compromisso aí de todo mês lá, pagar o boleto direitinho, mas acontece. Qual é o brasileiro hoje em dia que não tem dívida? Então, eu achei que realmente, assim, é o que ele está falando. Pra gente mesmo, brasileiro, quiser investir aqui no país, é muito difícil exportar 3 vezes mais, porque tem regras, você tem que ter um poder aquisitivo um pouquinho maior para você conseguir fazer esse investimento. Então, é isso que a gente está mostrando para vocês, tá? Não é aí falando, brasileiro é isso que não. É porque realmente tem muita dificuldade aqui no Brasil e a gente tem que ir atrás. Né? A gente para numa burocracia chata. Você falou uma coisa que chama burocracia. Eu não chamo de burocracia, eu chamo de burocracia. É burocracia mesmo. Certo? É porque, burocracia. Se você analisar bem, se alguns de vocês foi na alguma feira, você vê chinês, você vê alguns pessoas latinos. Então, aí eu pergunto, se eles vêm para cá, eles vêm falando inglês e espanhol. O chinês já é difícil de entender porque mesmo falando em inglês. Mas a maior parte são empresas limitadas. Empresa limitada é como se fosse aqui, microempresa. Mas eles conhecem importação, exportação, fala em contabilidade internacional. Já vem da base de estudo deles a escola, né? Direito internacional, tudo isso. Tá? E o brasileiro, ele procura o jeitinho brasileiro. Quer ver, olha, para me achar aqui contador no Brasil, foi difícil. Me demorou 7 anos para abrir uma conta no Brasil. 7 anos. Por quê? Porque eu vinha com a certeza de montar e com a garantia dos presidentes dos bancos que eu tinha lá fora. E quando chegou aqui no Brasil, eu falei, não, é outro CNPJ. Nossa, você teve que fazer tudo de novo? Você abriu aqui no Brasil tudo de novo? Não, a parte bancária não, porque eu conhecia o superintendente, porque o Banco Itaú, por exemplo, ele foi vendido há muitos anos, se você sabe. Ele foi vendido para o pessoal Emirados Árabes, certo? E para o coreano. Tá? Na época, o CAD não deixou que comprasse 100%, então deixou só 60%. Bom, e hoje a matriz mundial do Itaú era em Dubai. E aí acontece o seguinte... A papelada da empresa, então, na verdade, você teve que refazer CNPJ, essas coisas tudo, não, é isso? Não. A minha multinacional, ela tem um número, mas é internacional. Tá. O que tem aqui o CNPJ são empresas que eu comprei aqui no Brasil. Tá? Aqui no Brasil. Elas têm CNPJ. A minha multinacional não. Então eu trouxe para cá, para o Brasil, 60% dela, tá? E 40% fica na Alemanha. Acontece o seguinte, que com esse número, eu consigo montar até em Marte, em 10 dias, uma empresa. Porque CNPJ não existe lá fora. Entendeu? Então, quando você vai exportar qualquer produto, eu não vejo o CNPJ. Para mim, não me diz nada. O que vale para mim, o CIF e o INMETRO. O que eu vejo aqui no nosso país é que a gente paga muito imposto. Imposto em cima de imposto. Agora mesmo vai ter esse imposto aí do... como é que é o nome lá? ICMS. ICMS. É. Mas o ICMS é estadual.
Não, é o outro. De 50%. Do Haddad, né? Que estavam falando. Não, aí sim, esses mas dias, isso... Eu sei que a gente vai ter IOF, mais a IOF, né? IOF. IOF. Imposto A sobre gente isso, vai sim. ter mais um imposto aí, né, gente, galera? Pra gente pagar e sempre vai quebrar a corda, né, pro lado mais fraco. Sim, com Sempre vai certeza. sobrar pro coitado aí que trabalha, que ganha o salário mínimo. A gente sabe disso, né? E as contas não batem. Então, assim, a gente é o país do impostômetro, né? Os outros países até falam, nossa, o Brasil é o país do impostômetro. Mas aí entra Você a parte sabe- da educação financeira que a gente estava falando. Então você exatamente. já faz sua reserva, Quer ver um exemplo? guarda seu dinheirinho Já que também tá pro falando isso, futuro. importações, já que você está nessa parte de importação, exportação, que é a mesma coisa. Na China, como na América Latina, no Chile também, certo? O imposto máximo, certo? Em média, 2%, 2 a 3%, no máximo, tá? Do produto. Aí você, logicamente, disso você tem as taxas de aeroportuário, mas o imposto em si, do governo, é isso. No Brasil, tanto a reversa, a lógica reversa, como a para vir aqui, vamos dar um exemplo, vamos supor, esse medicamento, para trazer para o Brasil, ele que custasse, por exemplo, um exemplo, $15. Tá? E chega aqui no aeroporto, certo? Para você liberar a taxa é 30% do valor. Ou seja, se isso custa $15, então você calcula quanto, passando para real, mais a armazenagem, mais a questão logística. 30%. Você, o que vai acontecer? Vai preferir deixar lá no aeroporto e não buscar Sim. nunca mais. Isso está lotado por vários os portos, tudo isso mesmo também, lotado de quê? De carros, Mercedes, e tudo isso, por causa disso, além da falta do chip, porque a taxa é muito grande. Como em Dubai. Você vai em Dubai ou em Emirados Árabes, o que tem Ferrari, Lamborghini encostada porque os donos saíram fugindo por causa do imposto, não pagaram o imposto. Ah, mas aqui não é diferente, não. Tem Entendeu? muita coisa também. Aqui não é diferente, não, gente. Entendeu? Não, mas você tem uma ideia, realmente. Né? A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. O problema das pessoas é esconder algo que elas não é. Aqui a gente é assim, real. Você quer ver erra, acerta e vambora. Olha, porque vem uma coisa, essa base justamente. Eu chamo que o Brasil é um país, um paraíso fiscal. A pessoa vai achar, mas por que paraíso fiscal? Porque é o seguinte, porque você fala Caimã, não, vamos botar, ser claro. E aí quando você fala claro, fala para mim, o senhor não gosta do Brasil. Olha, eu recebi isso na Fiesp, com a Sunday, nós recebemos, é isso, ela, o da Goodyear, que era o Jaime, na época presidente dela, e na época que teve aquele problema da greve aqui dos caminhoneiros, papapá. Eu fazia parte da Fiesp. Aí chegavam para mim comentando o seguinte, tinha problema das casas, das Santa Casa. E tinha duas empresas brasileiras conhecidas, que agora não vale a pena mencionar. Não sei se um diretor ou um vice-presidente dessas empresas falou para nós, três. Comendador, se você não está feliz com o Brasil, pega seu jatinho e vai embora. Imagina, empresa que tem aqui 100 anos, 80 anos, enfim, fazer isso. Não passou, aí todos nós três saímos da Fiesp. Eu não faço mais, justamente há muito tempo que eu não vou. Recebo o convite, mas não vou. O pessoal conhece ainda, me conhece, encontra uma vez em algum outro evento. Mas eles sabem que eu falo nesse sentido. E Quantos anos, não te cortando, quantos anos que o senhor já está aqui no Brasil, no total? Eu vim por definitivo, eu vim por ficar aqui no Brasil 5 anos, 2012. Eu estou aqui há... 10, 15... Mais de 20 anos já? Não. 20 anos, né? 12. 13 anos, 22... Eu vim por 13. 5 anos. 13 anos. Então, se você... O povo ainda fala que você não gosta do Brasil. Veio para ficar 5 anos, está aí até agora. Mas é por causa da questão das... Mas é porque, igual você falou, porque você fala a verdade, aí Sim, o pessoal não gosta de ouvir a verdade, Não, aí o povo fala, porque ele não gosta do brasileiro, é por causa por causa das disso. coisas que você vê, assim. Tem muita coisa errada, mas Eu digo assim que o Brasil, o Brasil é igual que mulher. Aí fala, mas por que igual que mulher? Porque é o seguinte, quando você vai fazer uma coisa, com a mulher, realmente, ela de repente ela muda de opinião.
A gente muda mesmo, é normal. Ela muda de opinião. Não é isso, eu quero fazer aquilo. É mais ou menos a mesma coisa. Quando você vai fazer uma coisa, você quer fazer uma coisa assim, de repente, muda. Eu tive recentemente, e vou ser claro, eu estava querendo montar um aeroporto, uma grande área, tenho essa área, tudo isso, e nós negociamos essa área desde que eu cheguei no Brasil. Fizemos o projeto, fizemos o plano, fizemos tudo isso, apresentamos. Mudou-se 4 governos dos prefeitos. Né? 4. Sabe que a nossa proposta sumiu? Nossa. Aí tem que começar tudo zero com a pessoa nova que A entrou. nova fala assim, só que a gente não tem garantia do novo, porque vai terminar daqui a 4 anos. Então se investe, depois o que se investiu, fala, não, isso aqui não vale, tem que investir mais. Não, você investir muito no Brasil. Eu vou perder, eu sei que eu vou perder. Tem empresa que veio para o Brasil, colegas meus montaram em Minas, gastaram mais de 3 bilhões de dólares, montaram uma fábrica do chão, tudo isso, montaram tudo isso. O que aconteceu? Aí veio a famosa burocracia, veio um monte de coisa, justamente. Ele desistiu. Essa daí tem que enfrentar, viu? Aí ele desistiu e foi embora. Tem empresas conhecidas minhas, espanholas, que fazem roupa, calçado, certo? Não vou falar aonde, mas está aqui no Brasil. Tem a fábrica, tudo isso, mas ela eles não nacionalizam o material. Eles vêm e já vai direto para Porto. Entendeu? Então eles não têm CNPJ brasileiro. Ele faz aqui e vai direto para fora. Por quê? Você, quando chega, você tem que... Olha só, uma empresa que é chamada uma holding, que é a controladora mundial disso, você, aqui no Brasil, não se conhece. Você conhece a holding familiar, ou seja, a controladora familiar. Consórcio, representação, ME ou limitada. Quando eu cheguei aqui no Brasil, falaram, meu jurídico de fora, quando a gente faz o seguinte, monta o senhor aqui no Brasil e vira o representante. Mas como que você é representante da minha própria empresa? Que doideira. É complicado, né? Entendeu? Então eu falei, não. Olha, e teve empresas... De dono para representante, aí é um pouco pesado, hein? Pois é, mas a única forma que tinha. Eu falei, não, eu lutei, eu fui atrás de cartório, fui atrás disso. Inclusive, na época, eu falei o seguinte, que a gente chama o RNI, certo? Que é o Registro Nacional e Internacional das Empresas, certo? O RNI é justamente que é isso. Que a gente tem esse número que eu te falei. Então, com isso, eu fui num cartório e o cartório fala assim, não, a gente faz. Mas, qualquer coisa, vai lá no cartório que tem dentro da junta comercial e registra. Mas, escuta, se eu vou aqui, não, mas tem que ir lá, você registra lá. Eu fui no cartório da junta comercial e eles falam assim, olha, a gente não faz, mas tem que ir lá onde faz a parte do CNPJ. Eu falo, não, eu quero isso porque isso vai... Por que eu vou abrir uma empresa, ter CNPJ, certo? Se tenho 60% daqui, eu vou perder meu número internacional. Porque ela não é brasileira. Tá? Então não tem nexo. E aí vem as contrapartidas da situação para vocês aí que vem. Você tem uma ideia. Quando qualquer tipo por exemplo, que eu ia vender para mim um produto, e ela fala assim, seu comandante, passa para mim o seu CNPJ. Eu falei, não, eu passo o meu RND. Não, tem que ter CNPJ brasileiro. Me passa as suas empresas, uma das minhas empresas. Eu não vou passar. Por que não vai passar? Porque você está usando uma empresa minha como laranja, para emitir uma nota fiscal. Se você não gosta de laranja, como que está usando a empresa laranja para ter um CNPJ para emitir a nota fiscal, sendo que quem vai pagar, quem que é? A matriz. Não tem noção, não dá. Não dá, sabe? E aí o pessoal acaba se acostumando. Então, hoje, de tanto que eu tenho fornecedores que estão comigo assim, eles fazem como eu quero, realmente. E tem até, por exemplo, tem empresas que estão comigo há 25 anos, brasileiras. Se eu paro seja no setor logístico, no outro, eu paro pelo menos um dia ou uma semana de não comprar produto, eles já me ficam ligando, porque acham que eu não gostei, tudo. Mas é o seguinte, eu sempre falo, você mantendo a ética, a honra e a qualidade do produto, não tem problema comigo. O problema maior que você tem é justamente isso que não pode, parceria para mim, é parceria mesmo, que pode durar o resto da vida, como se fosse um casamento, mas tem que ser esse tipo de parceria. Agora, infelizmente... E a parceria também tem que ser bom para os dois lados, exatamente, né? Só que não acontece.
infelizmente não acontece. Galera, vocês viram que bagagem maravilhosa, quantos anos aí de experiência, empresas de sucesso, e é isso que a gente traz para vocês aí. Então, cada convidado a gente traz uma informação maior, mais ainda, né, cada programa para agregar aí para você. Então, você que está em casa, você vê que assim, é só tentar que dá certo. A gente está falando que realmente é difícil empreender, mas eu tenho o meu empreendimento, a Lu tem o dela, o Comendador tem aqui, tem essa empresa de sucesso de anos. Então, assim, é difícil, mas não vamos desistir. Esse programa aqui não é para só trazer aquela coisa tipo assim, é difícil. Não, é difícil, mas dá certo, tá? Você vai, só não vamos dar aquele jeitinho, igual o Comendador falou, vamos fazer tudo certinho dentro da lei, procura abrir seu CNPJ, procura pagar o seu MEI, procura se organizar dentro das leis aqui do governo, que no final dá tudo certo. Procurar parcerias boas, como eu me juntei com a Lu aqui, você vê pessoas do seu nicho, que vai dar certo devagarzinho, que fica tudo top. Dica, e que tenha conexão, gente, porque às vezes a pessoa, ele faz uma parceria com a empresa, mas não está na mesma conexão, não está na mesma energia, não tem o mesmo propósito e acaba não dando certo. Isso aconteceu comigo e hoje eu já entendi, porque não é só você entender e estudar, você também tem que ter propósito, né? Eu acho, como o senhor falou, né, a gente precisa fazer o bem para as pessoas, mas também a gente precisa prestar atenção para quem a gente está fazendo bem. Porque às vezes a pessoa não está naquele momento, né? Não está naquela conexão e acaba dando tudo errado. Então, assim, é preciso prestar atenção nas pequenas coisas para você conquistar as grandes coisas. Não é isso? Inclusive, algumas coisas estão assim, às vezes as coisas estão na frente da tua vista, da tua visão, justamente, e as pessoas se negam a enxergar. Ou quando você aparece uma oportunidade, eu já tive isso, inclusive, o ano passado mesmo, fui no Sebrae, recebo convite, você vai para as feiras, tudo isso, eu vou. Eu falei, vou, às vezes fico até na área da própria prefeitura, na área VIP que eles têm. E eu peguei e falei, bom, eu vou lá. Quem sabe, eu estou procurando patrocinador, certo? Então, imagina, essa empresa que você tem, te dá patrocínio para você e automaticamente você anexa o patrocínio dela, como tipo, vamos supor, vocês duas, me patrocinam, mas automaticamente vocês são conhecidos não somente no Brasil. Aí eu falo, vocês querem ser conhecidos no Brasil ou no exterior? Em uns 120 países que a gente está. Aí vocês ficam assim. Tem outros que têm medo. Né? Então, aí eu falei, e acontece o seguinte, eu falei, eu precisava para o evento do prêmio do ano passado, eu falei, precisava de um patrocinador. Bom, 5, eu falei, vamos. Das 5 pequenas empresas que tinha lá, todas desistiram, a menos uma, que hoje é minha patrocinadora. Olha aí, e que eu, além do brinde que eu te falei, certo? Eu vou dar um brinde, que o brinde justamente nada menos que um porta-celular, que você coloca o celular, tem minha QR Code, certo? E tem o porta no verso, tem a marca da empresa. Como que é o nome da empresa? Que está te patrocinando? Agora não lembro. Fugiu o nome? Senão deixar um beijo para eles aí também, que te ajudam aí. Mas, enfim, tem que valorizar os parceiros também, mas né? Beijo pra Dona Karen. Um beijo, patrocinador do Conexão que Cura, também. Que tá aqui ligadinho, gente. Gratidão aí, galera. Muito obrigado. Faz tudo acontecer. A parceria, patrocínio ajuda nisso, Exatamente. Né? Então, basicamente isso. Mas o pessoal às vezes tem medo. Você tenta. Mas a gente tem com medo mesmo. Não. Medo, todo mundo tem. Eu acho que o medo ele é bom quando ele tem um equilíbrio. Sim. Né? Porque se a pessoa também achar que ele pode tudo, vai dar errado. Então tem que ter um equilíbrio ali, né? Você tem que ter o seguinte: você tem que aprender uma coisa. E isso que às vezes o Brasil não entende. Você, quando já nasce, você já tem um não. Um não você sempre teve. O duro, você conseguiu sim. É a mesma coisa. Se eu pedir casamento a você, doutora Patrícia, eu sei que eu ia ter um não. Agora, para você mudar de ideia, cabe a mim conseguir... Gastar energia e lá fazer mudar de ideia. Exatamente. Então, ou não, a gente já nasce com a mesma coisa que eu falo assim, tudo nessa vida é logística. Aí fala, por que é logística? E a pessoa não entende quando eu falo assim de marketing, enfim. Por quê? Do momento que você sai de casa, você já usa a logística. E do momento que você volta para casa, é o chamado logística reversa. Aproveitando que o senhor está falando de marketing, fala aí para o pessoal de casa um pouquinho do marketing que o senhor usa dentro da empresa hoje para poder conquistar mais cliente, para poder, né, seguir aí com seus negócios aí prosperando. O
marketing que a gente utiliza nada mais é o seguinte, é o que a gente passa é o seguinte. Eu vou botar uma coisa assim mais clara. Eu sempre falo assim para todo mundo, meus funcionários, eu falo o seguinte. Eu falo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A quarta é burrice. Outra, não se importa que se um fala mal, se um falar bem. O importante é que está falando da gente. Você, talvez, não satisfaça todo mundo. Mas mais importante que você tem gente que vai falar de você sempre. Então, às vezes, você não satisfaz todo mundo. Alguns têm inveja, outra coisa. Mas o mais importante é você estar presente. É se movimentar. Se né? movimentar. E se o momento você movimenta, certo? Você está no dia a dia. E isso é importante. Quanto ao marketing normal, é justamente o que eu falo. É você ter honra, ter ética, qualidade, simplicidade, fé e esperança. Que eu utilizo isso para todos os meus funcionários e sabem disso. A gente passa. Porque se você tiver isso como dogma interno, justamente, você conquista tudo. E vai chegar ao sucesso, né? Exatamente. Comendador, vamos já finalizando, aproveitando de marketing, óbvio, né, galera? Comendador utilizou aí Sunhealth, então já vou deixar dar aí um depoimento pra galera aqui ao vivo. Como que foi a sua experiência utilizando aqui o produto? 5 fresquinhos dela. Certo? Claro. Eu vou levar 5 fresquinhos dela. Olha, você está de Simonha. Eu vou levar 5 fresquinhos dela e vou levar 2 dela daqui, certo? Tá? Certo? Concorda? Tá válido, tá certo? válido. Tá válido? Tá Certo? válido. Minha pessoa fala, quanto o senhor cobra para fazer uma... As empresas que dá até botam um deles para fazer... Fala, olha, se for cobrar, eu cobrei R$150 por segundo. Certo? A minha palestra. Então, já falo para ela. Então, mas eu vou falar. Acontece que eu tive eu fiquei afastado da empresa, da companhia, 8 meses e meio. Por quê? Eu tive sequelas da Covid. Eu fiquei, vamos dizer, trancado por causa da Covid 250 dias. Então, eu não tinha pegado tudo bonitinho. Quando foi liberado em 2022, eu, para evitar andar de carro, eu utilizei o metrô. Eu moro na Vila Prudente, então a empresa fica lá, uma das escritórias central fica lá, na São Paulista e na Frei Agostinho. O que acontece? Só que eu não esperava que as pessoas, principalmente adolescentes, entrassem dentro do metrô e pegassem e comessem marmita. E dividissem as marmitas com as pessoas. E cada um toca a situação. E eu acabei pegando. E aí aconteceu, eu tive sequela, justamente já, que foi a seguinte, eu tive falta de ar nos 2 pulmões, tive problema no pulmão, tive problema no estômago, tosia muito, enfim, e apareceu as 2 cataratas. Bom, aí eu comecei a me tratar, perfeito. Isso foi 2022, 2023. Parou, perfeito. No ano passado, em março do ano passado, quando em São Paulo, acho que foi quase 50 graus, eu amanheci com febre de 40 graus. E tinha perdido a voz. E meu estômago estava doendo. E cada vez que tosia muito. Aí eu fui no médico, foi constatado que eu tinha aparecido, tanto tosir, tinha aparecido um nódulo. A princípio era um nódulo benigno, e era benigno, era de 14 milímetros. Mas quando abriram era 19,5. Então era um pouquinho maior. Eu falei, bom, a cirurgia vai ser simples, 1h30, 2 horas. Só que não foi isso que aconteceu. E aí eu fiz a catarata em 23, a primeira, em novembro, e aí eu fiz a outra em dezembro do ano passado, e eu fiquei 1 mês de recuperação. Você já sabe. Assim. E aí, eu fiz a cirurgia, praticamente no final de fevereiro, começo de março, eu fiz a cirurgia. A cirurgia em si, ela correu mais ou menos. Por quê? Eu fiz a cirurgia, na hora de abrir, que estava lá fazendo, são os primeiros assistentes do cirurgião. Então, para ela ia ser simples. Quando abriu, a nódulo era de 19 milímetros e meio, e a cirurgia que seria para 1h30, a 2 horas, demorou 7 horas. Uau! E eu fiquei 6 horas na UTI. Depois disso. E nesse período, eu até me recuperar tudo,
eu não podia comer nada. Conclusão. E teve o percurso que ela sabe que agora não vem ao caso, enfim. Eu emagreci de 10 quilos. Eu peguei uma gripe, já estava recém começando a me alimentar, não podia nem, água mineral, não podia nem beber, já comecei a beber água mineral agora. Refrigerante, só posso 0 por enquanto. Carne, por exemplo... Tem todo um cuidado, né, no pós-cirúrgico. Não podia comer nada, linguiça, nada disso. Hoje já como. Só que foi colocado uma prótese. Por quê? Quando foi feito isso, o meu intestino tinha saído fora. E estava sendo enforcado o colo do intestino. Então teve que ser colocado dentro e colocado uma prótese. Essa prótese, por dentro, para cicatrizar, demora mais ou menos quase 8 meses a 1 ano e 3 meses. E eu tinha... A gente às vezes esquece. Às vezes esquece. Por quê? Porque nesse período eu peguei gripe e tudo isso. Aí eu falei, eu estava com o frasco que ela tinha me dado. Bom, eu tinha emagrecido 10 quilos, eu estava recuperando meu peso. Falei, bom, vou tomar isso. E estou até engraçado tomar a minha além dela, tem a comentadora, que a gente... são duas questões políticas. Ela tem política do lado extremo e eu sou mais, sabe, mediano e lido com o fato. Até eu falei hoje, ela me ligou e falou assim, olha... Apesar de que a gente tem discussões políticas, tudo isso, eu te amo, falei para ela. Ela já gerou ela, né? Então, enfim. Mas ela, quando me ligou, depois que comecei a tomar medicamento, e eu estava começando a recuperar a falar a hora. Eu falei, eu só posso falar 15 minutos. Eu fiquei 1 hora e pouco falando com ela. Que glória. Até eu falei para ela o seguinte, se eu começar a falar e o pessoal, os cobradores ficam sabendo, eles vão vir cobrar. Já vão te ligar. Aí depois ela me liga, tudo isso. Aí eu lembrei dela, que eu estava ouvindo na geladeira, em cima da geladeira, eu falei, vou começar a tomar. Mal não pode fazer, certo? Piorar também não. Então eu comecei a tomar. E isso me ajudou. Me ajudou porque é o seguinte, a minha gripe sarou logo, me fortaleceu, né? Me fortaleceu forte justamente porque eu cheguei 1 hora depois disso que quase desmaiei no banheiro e na cozinha quando eu quis comer alguma coisa. E ela sabia, e ela na época tinha acabado de se operar, ou já tinha passado uns dias, eu levo arroz, eu falei, não posso comer nada disso. Eu querendo ajudar, toda operada também, eu falei, vamos se ajudar, vai. Ela fala assim, você é doida, eu falei para ela. Eu comento para essa minha amiga, ela fala assim, não, mas escuta, porque foi uma coisa engraçada disso. E comecei a tomar. E isso me tem evitado de pegar gripe, tem evitado tudo isso até o dia de hoje. Hoje eu só estou com comprimido, que eu tinha 2. Mas hoje você já vai levar o seu de volta, tá vendo, pessoal? Então, que aqui a gente fala, dá depoimento aqui, a gente fala que nada, tanto TCO quanto Sunhealth, nenhum desse depoimento é comprado. Então, tudo que a gente coloca aí na internet é real. Eu falei para ele falar para vocês aqui que ele toma. Sim. E o que ajudou para ele, para vocês verem que realmente são pessoas reais. São pessoas que tomam e dão esse feedback pra gente, porque às vezes vocês falam assim, marmelada, é comprado, isso aqui. Não é, galera. Ele ajuda realmente no fortalecimento, na parte da imunidade, da disposição. Você vê aí, ele operou, se sentiu mais disposto. Então, tanto Sunhealth quanto TCO, tudo que vocês verificarem aí no Conexão que Cura, são depoimentos reais, ou no individual, tanto da vitamina quanto TCO, os produtos da Lu também, tem shampoo, condicionador, enfim. O pessoal lá é real. Eu acho que isso é importante a gente falar aqui. Quando vier uma outra pessoa aqui também que tiver utilizado o TCO, a gente vai fazer a mesma coisa. Sim. Pra pessoa falar pra vocês verem que assim, não é comprado nada, viu, galera? Aí, ó. E eu vou complementar o que ela disse, gente. Como são produtos natural, produto assim que não vai nada de... como se diz? De química, de coisa, química, produto forte. Produto forte, que não condiz com a natureza. Esses produtos vocês têm que estar utilizando sempre. Não adianta você utilizar uma única vez ali, usou 2 meses e nunca mais você usa, você acha que acabou. Não, você tem que estar sempre utilizando. Eu tô falando isso porque eu utilizei essa vitamina, assim, uns 3 meses. Depois eu parei. E aí foi que eu fiquei muito ruim, com imunidade baixa. Até assim, o meu produto, na correria, acabei parando. E ali eu vi que a minha queda foi voltando. Mas não é que o produto não faça efeito. É que eu parei realmente e não estava utilizando. E como vocês sabem, a gente hoje alimenta muito mal. A nossa alimentação, ela é baseada na correria. Você não senta ali para poder fazer uma alimentação saudável. Às vezes não come legumes, às vezes não come ali uma verdura.
e aí acaba você sofrendo as consequências ali, seu corpo vai cobrar de você. Então, assim, esse produto é justamente para essas pessoas, para todo mundo em si, né? Para a gente entender, eu estou explicando isso porque eu tive algumas dúvidas sobre isso. Então, assim, tanto a vitamina Sunhealth, tanto o TCO são produto natural e você tem que fazer constante, tá sempre utilizando ele para poder você ali ter realmente todo o efeito que ele vai te proporcionar. Eu queria, antes de mais nada, antes de terminar, eu te deixar 2 recados, certo? Pode, eu já ia falar isso. Pra você, Tá. se a sua câmera é aquela ali, ou se você quiser deixar algum recado especial para alguém, pode falar. Eu vou deixar 2 recados. Não vou falar para as meninas de fora do Brasil, porque isso não vale. Mas eu vou fazer o seguinte. Quem quiser ir, dia 12 de setembro, eu vou ser homenageado pela segunda vez na Alesp, na Câmara Vereadora de São Paulo, da Câmara de Deputados de São Paulo, às 19 horas. Quem quiser ser meu convidado, por favor, tem prazo para se inscrever até o dia 10 de agosto. Vai pagar uma taxa de R$50, mas ele vai ganhar, vai ser, os primeiros que receberem vai ganhar um brinde meu, não é que a pessoa vai ter, não, um brinde meu, que justamente que pode ser utilizado por 3 anos. Certo? Que é um tratamento na espaço laser. Uau, que legal. Quem quiser esse convite, justamente, ele pode ser usado no Brasil inteiro, nos principais shopping, enfim, e não precisa ser amanhã ou depois, pode ser utilizado durante 3 anos. E fora disso, além disso, vai ganhar um brinde justamente que eu vou dar para minhas comunidades em geral. Mas o ingresso, o restante que está pagando sou eu, justamente, mas ele custa R$50. E quem quiser comprar, te procura onde? No Instagram que estava passando aí na tela? Pode ser no Instagram ou pode ser num convite que eu vou deixar, certo? Que chama, vou colocar... Ah, tá, você passa pra gente, a gente põe na descrição certo? então do vídeo. Você faz o seguinte, o Pix é R$50 e onde tem que mandar Grupo Granville, minúsculo, Grupo Granville, 12, numeral, @gmail.com. Repetindo, Grupo Granville, 12, @gmail.com. Tá? Esses convites são por minha conta, ninguém mais lá que vai ser homenageado está dando. Tá? Além disso, vai dar direito a um coquetel que vai ter lá. Tá? Mas eu tenho que levar, eu posso levar 10, 15, 20 convidados, não tem problema. Mas os 7 primeiros que vai ganhar esse convite do Espaço Laser. Olha, gente, não perde, hein? Já corre aí, presentão. Presentão aí, galera, ó. Tá? Enfim, é o que eu posso dizer. E o outro convite, agora no sábado, dia 26, quem mora na região da Zona Norte, ou geral, certo, central, vai ter um grande evento que vai ser realizado na Zona Norte. Qualquer coisa pode entrar no meu Facebook, está escrito com Comendador Hector Silva, lá está o endereço, tudo. Vai ter casamento comunitário, vai ter de graça, vai ter corte de cabelo, vai ter regularização de documento, passaporte, carteira de habilitação, etc. Vai ter tudo isso e muito mais. Então, vai ser no sábado, começa a partir das 9 da manhã, certo? E vai até às 6 horas da tarde. Tá bom? Isso, entra no Facebook, está lá o convite para ir participar sábado. Quiser cortar cabelo, qualquer um de vocês, casar também, renovar o casamento, certo? Pode ir lá. Enfim, é de graça. Tá? É o que eu posso fazer. E no evento, não esqueça que até o dia 10 de agosto eu tenho que fazer a inscrição para ganhar. Tá bom, então te manda a informação no seu e-mail que você passou, vou deixar na descrição. Aí fala com o senhor através do e-mail, já faz o Pix também por lá, vocês vão conversar. Sim. E aí você passa o convite para a pessoa. Eu posso deixar para ti, justamente, você posta para o pessoal. O Pix, tá. A chave direto, tá bom. Convite, e fica a chave, né? E tem a chave também do Pix, certo? Ok, é isso aí, galera. Então a gente vai ficando por aqui, né, doutora? Que honra, muito obrigada novamente, comendador, por você ter aceito o nosso convite. Foi uma aula maravilhosa hoje, a gente aprendeu muita coisa, gratidão por você ter vindo até aqui. Galera, obrigado para você que está acompanhando a gente de casa. Não esquece do sorteio do Pix, corre lá no Instagram que a gente vai deixar lá o post, aí você coloca embaixo no comentário, #empreendedorismo, e aí na segunda-feira a gente já faz o sorteio para vocês, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal também do YouTube, @Conexão que Cura.
deixa seu like, compartilha, porque com certeza hoje foi maravilhoso, como todos, né? E a gente conseguiu aí da melhor maneira passar para vocês muita informação. Para você que quer exportar, importar, logística, procura Comendador Hector Silva através do Instagram dele ou através aí do e-mail que ele passou também. E não perde a promoção que ele falou aí. Eu já vou me inscrever. Se terminando aqui, eu já vou pagar o meu ali que eu já quero ir. É isso aí, galera. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela audiência, pelo carinho, pelo respeito aí com o nosso programa. Gratidão, Comendador. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Né, com uma história inspiradora, uma história aí maravilhosa que vai te ajudar, você que tá aí do outro lado, que acha que tá tudo acabado, aí você vai assistir esse programa, gente, e ver essa história aí, que tinha tudo para dar errado e deu tudo certo. Quando você tem Deus, você tem tudo. Com certeza. Então coloca Deus na frente, que ele finaliza o final. E hoje a gente vai para aquele momento maravilhoso com a doutora Patrícia, aqui deixando para você uma reflexão bíblica, né? Você subir. Aqui da nossa cápsula maravilhosa. Gratidão. Tá bom, Deus já. abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Inscreva no canal aí, galera. Dá essa forcinha aí pro Conexão que Cura, porque a gente conta com vocês e a gente agradece demais. Obrigado. Falando em Deus, né? Vamos lá para a cápsula da semana aí, a mensagem para você ficar aí, ó, conectado à parte espiritual também, que é o que a gente sempre fala, que isso daí também é válido e importantíssimo, né? Proteja-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Salmos 16:1. Então é isso, galera. Que a Lu falou, sem Deus, como o Comendador também falou, né? A gente não levanta bandeira de religião, mas Deus em primeiro lugar. Então, quando você precisar fazer qualquer coisa na sua vida, se agarra com Deus, que como tá falando aqui, ele é a sua proteção e ele vai te dar o direcionamento. Então, é difícil, você enfrenta dificuldades em tudo na vida, mas se você tiver Deus com você, com certeza, como a Lu falou, ele já te deu a vitória lá na frente. Só para concluir Sim. rapidinho, certo? Não usem o Deus em vão. Não usem para nada. Exato. Com E certeza. trabalhem uma coisa que eu, na área do empreendedorismo, sempre. Não somente empreendedorismo, como em geral. Em geral. Trabalhem com prevenção. Que o remédio sai amargo. Então, sempre com prevenção. Se você trabalhar com prevenção, seja a nível pessoal ou a nível empresarial, você vai para frente. Vai ter sucesso. Outra coisa, a maioria que procura dinheiro, eu já vou dar essa dica. Porque a maioria vai para pedir dinheiro no banco, ou vai no BNDES. Eu vou dizer 2 dicas para você, mas não é uma. Querem dinheiro? Você entra no BID, que o Brasil pega dinheiro do BID, então vai direto no BID, ou vai direto nos bancos internacionais. Porque a taxa é de 1,5% ao ano, não ao mês. 1,5% ao ano. Se você pegar a carência, você que pega. Você 5, 10, 15 anos. Se imagina você pegar 30 milhões de dólares. Um exemplo. Você vai escolher para pagar em 10, 15 anos, 30 anos. Isso você vai ter na tua mão já na hora. Lá fora é o seguinte. O que vale a empresa, não importa o nome se está sujo. O que vale o tempo da empresa que você tem. Aqui não. Aqui é o contrário. Se não está sujo, não tem nada. Então, dica de ouro aí, a dica da despedida, galera. Tá vendo? Como hoje foi, ó, só informação maravilhosa. Galera, obrigada mais uma vez todo mundo que ficou aí. Não esquece, hein? Deixa o like aí, ó, pra ajudar a gente, pra poder alcançar mais pessoas aí, ó. Beijo até semana que vem, se Deus quiser. Para você que está ligadinho aí no nosso programa, viemos apresentar o Conexão que Cura. Produtos maravilhosos como Sunhealth, 13 vitaminas, 7 minerais, não tem glúten, não tem lactose, não engorda. Se você estiver tomando algum outro remédio, não tem problema tomar junto, porque ele é um suplemento natural, assim como o TCO. O TCO é um tratamento que ele trata de fora para dentro, fazendo essa conexão, essa explosão de tratamento. O TCO, além dele ajudar na queda, no crescimento, no fortalecimento, ele trabalha no bulbo capilar. Ele também ajuda na dermatite de contato. Se você tá aí com todo esse problema, com falta de vitamina, falta de mineral e também com queda, adquira já o kit Conexão que Cura, né, doutora? Exatamente, QR Code na tela, só você passar aí o seu celular, escanear, já vai direto lá pro link de compra, ou acesse o link da descrição e o nosso Instagram também, que já tem lá no link na bio também. Você não vai perder essa, né? Não fique de fora. Conexão que Cura.